Noturno, personagem extremamente carismático e um dos mais queridos, tanto entre os fãs de X-Men quanto entre os próprios membros da equipe mutante nas histórias em quadrinhos, teve toda a sua origem revelada. De novo, pela terceira vez. Pois é, eu vou explicar esse imbróglio todo hoje, logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men principais personagens, a origem de Noturno. Noturno é um personagem que já tem vídeo aqui na nossa playlist X-Men principais personagens, já contei toda a biografia dele, depois eu fiz uma atualização com a primeira minissérie solo dele na playlist X-Men principais personagens, tem também uma versão desse vídeo na playlist X-Men Sagas, afinal uma saga, a primeira minissérie do cara. E agora, os caras bagunçaram tudo, mudaram tudo, tiraram tudo do lugar e contaram a verdadeira origem dele. A origem dele já tinha sido contada pelo menos 2 vezes e agora eles contaram de novo. Deram uma explicação de porque ela não bate com as origens que a gente conhecia. Eu gostei da explicação. É uma gambiarra, é um retcon, mas achei bem feitinho. É o roteiro do Sais Purrier, acho que é assim que pronuncia, que é um cara que eu não gostei muito dos roteiros dele lá em Legião do X, mas achei até que ele fez bem a revisitação aqui do Noturno. E essa revista ela tem muito mais histórias, tá? Ela tem 192 páginas e encaderna 7 revistas americanas, publicadas originalmente nos Estados Unidos, mas que aqui saem no mix da revista X-Men. Hoje eu vou falar só de X-Men Blue Origins, que é a que traz a origem do Noturno. Depois eu vou fazer o review dessa história, fazer o review dessa edição, depois ainda o resumo completo, tudo no mesmo vídeo, mas eu divido para você não tomar spoiler se você não quiser, mas vai ser num vídeo à parte. E aí eu não vou recontar a história do Noturno que eu vou contar aqui, vou pôr nas telas finais um link para esse vídeo, um card para esse vídeo que você está assistindo agora, tá bom? Para não repetir material e também para não fazer um vídeo tão grande quando eu for fazer o review dessa revista. Agora, no caso aqui, cabe muito bem uma atualização da origem do Noturno, então eu trouxe já em X-Men principais personagens. Primeiro eu tenho que explicar para vocês das outras origens do Noturno e por que, inclusive isso ia tornar esse vídeo aqui muito grande se eu fizesse nele, e por que essa revisitação funcionou bem, por que esse retcon funcionou bem. Se você está caindo de paraquedas aqui, está achando tudo isso meio confuso, já vou fazer um parênteses aqui, esse é o canal Fator X, totalmente dedicado aos X-Men. Se você acha confusa a cronologia dos mutantes, é aqui que você entende. A nossa playlist X-Men principais personagens é justamente sobre a biografia completa dos mutantes, de cada um dos mutantes importantes aqui da franquia X-Men, inclusive às vezes de equipes mutantes inteiras. Quando saem novidades, eu faço atualizações, então essa aqui, por exemplo, é mais uma atualização do canon do Noturno, inclusive as 2 outras vão estar nas telas finais para você poder conferir. Então, se você gosta desse formato de vídeo, já aproveita, curte o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? As revistas que eu citar e outras revistas dos mutantes vão ter link Amazon aqui na descrição. Por esse link, quando você compra, você ajuda o canal Fator X dando comissão. Isso não aumenta em nada o preço que você paga pelas revistas. Você pode ser membro, assistir nossos vídeos de maneira antecipada, pode fazer doações via Pix através desse QR Code ou através da chave que está indicada aqui na descrição e ainda pode entrar em contato para me enviar alguma coisa se assim você desejar. Se não puder fazer nada disso, volto na recomendação inicial. Curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha se puder, faz um comentário, tudo isso ajuda pra caramba. Agora vamos lá saber dos antecedentes, tudo que aconteceu antes dessa edição, um resuminho, para depois você entender por que essa origem do Noturno é tão importante. Primeiro, se você está acompanhando essa outra coleção aqui, a Saga dos X-Men, ou se você leu o Run clássico do Chris Claremont nos formatinhos da editora Abril, em inglês e edições originais, você já viu que quando a mística é introduzida lá em Dias de um Futuro Esquecido, já dão insinuações da ligação dela com o Noturno. E os dois realmente são bem parecidos. Depois a gente vai ver outros momentos onde a mística, decidindo atacar os X-Men, inclusive para resgatar a Vampira, sua pupila, sua filha, sua filha adotiva, Sina lembra ela, fala, olha, mas entre os X-Men está Noturno, você está preparada para destruir ele também? Então fica ali implícita essa ligação. Essas insinuações vão durar anos, até que nos anos 90, quando Claremont não escrevia mais os X-Men, a revista X-Men Unlimited, que era uma antologia inicialmente bimestral, acho que trimestral inclusive, que alternava histórias solo dos mutantes a cada número, trouxe então a origem aparentemente definitiva do Noturno. O que a gente foi saber? Que o Noturno era realmente filho de Mística, e Mística o abandonou anos atrás após o parto. Durante o parto ela perdeu o controle e mudou de forma, então revelou sua verdadeira forma, sua forma azul. Por causa disso, os aldeões do lugar onde o Noturno nasceu, na Alemanha, inclusive ela estava casada com um barão na época, os aldeões então, sabendo, espalhando a notícia de que a mulher tinha dado à luz a uma espécie de pequeno demônio e ainda mudado para uma forma azul, ela só podia ser uma bruxa. Eles vieram para linchá-la, tentando se colocar em segurança. Mística assumiu a forma de uma outra aldeã, disse que a mãe tinha se atirado
numas cataratas e então arremessou o próprio filho para servir de álibi para sua fuga nessa outra forma, dizendo que apenas o filho da bruxa tinha permanecido. Isso foi revelado já em flashback contado pelas palavras da própria mística ao Noturno. Com isso, a gente passou a saber que a mãe do Noturno era mística. Anos depois, o Chuck Austin, roteirista bem meia-boca, passou pelos X-Men e resolveu explicar quem é o pai do Noturno. E aí nos apresentou o mutante imortal chamado Azazel. Azazel seria responsável por todos os mitos ligados a demônios. Isso porque ele é um mutante muito antigo, que ia durar para sempre e que tinha essa aparência demoníaca. Existiam também mutantes já nessa época, bem na antiguidade, são os primeiros mutantes assim, da humanidade, segundo Chuck Austin. Existiam mutantes que pareciam com o anjo dos X-Men. Inclusive a guerra entre essas duas facções de mutantes é o que gerou os mitos de lutas entre anjos e demônios, segundo Chuck Austin. E esses caras conseguiram banir o Azazel, que era o líder, inclusive pai de todos os mutantes que pareciam demônios. O Azazel, como tinha poderes de teleporte, ele ficou preso numa dimensão compacta, muito parecida com o Inferno, inclusive, que é a dimensão que o Noturno acessa ao se teletransportar. Quando ele pega o atalho entre um ponto e outro do universo Marvel, né? Quando ele faz os seus teleportes, ele some do universo Marvel 616 na Terra e passa por uma outra dimensão que supostamente é menor e aí surge do outro lado, depois de pegar esse atalho, em outro universo. Inclusive eu citei a primeira minissérie solo do Noturno, a aventura dele tem a ver justamente com isso, com ele ficar perdido no meio do caminho desse teletransporte por causa de uma interferência. Mesmo preso, Azazel conseguia se manifestar na Terra durante um curto período de tempo, e ele tinha um plano para se libertar da sua prisão. Então a cada escapada dessa que ele dava, ele tentava produzir um filho. Ele acreditava que todas essas crianças teriam alguma variação do seu dom de teleporte, e que juntando todas elas em algum momento, ele conseguiria abrir um mega portal que o traria definitivamente de volta do plano dimensional, onde acontecem as aventuras do universo Marvel 616. Ele vai fazer isso, mas o plano vai ser frustrado justamente por Noturno. E a gente ia aproveitar para descobrir que alguns caras são irmãos do Noturno. Nils Steiger, o Abismo, que tinha sido inclusive Cavaleiro do Apocalipse na Era do Apocalipse, e alguns outros personagens que aparecem ali, muitos deles inclusive só do elenco de Apolo. Então a gente passou a conhecer o pai do Noturno. Será? Pois é. Agora vamos lá para X-Men Blue Origins, que vai ligar essas duas origens e explicar por que a Mística contou essa história translocada onde ela joga o próprio filho da Catarata. X-Men Blue Origins é um grande flashback. Ele começa justamente a partir do fim do último Hellfire Gala em Krakoa, quando a Orcs atacou e destruiu tudo. Quando também o Professor X, chantageado por eles, obrigou telepaticamente todos os mutantes que ele conseguiu controlar a atravessar portais. Portais esses que deveriam levar a Araco, mas acabaram não levando os mutantes a lugar nenhum, pelo menos não no primeiro momento. Mística foi uma das que conseguiu resistir ao comando do Professor X, acabou caindo de uma grande altura onde estava acontecendo o Hellfire Gala e foi dada como morta. Como ela é uma metamorfa de nível absurdo, ela é capaz de mudar órgãos internos de lugar, criar apêndices, criar outros órgãos, né? Ela já voou criando asas, imitando o anjo, mas sem duplicar seus poderes, apenas imitando fisicamente mesmo. Ela conseguiu sobreviver a esse experimento, só que a mente dela não ficou boa. Começa então a cometer uma série de crimes, fica claro que ela está procurando seu bebê, mas ela não tem nenhum filho recente para ser um bebê. E o Noturno, desde Legião do X e de X-Men 68, ele está fora de Krakoa e disfarçado como um dos vários Homens-Aranha. Noturno também possui uma espada mágica que foi feita pela sua mãe adotiva Magali Zardos, de parte da alma do Noturno, e essa parte é justamente a esperança dele, que é a sua principal característica. Mas ela não fez isso para ajudar ele não, fez isso como vilã. Isso é importante porque o Noturno encontra a mãe, encontra a Mística, e usando a espada mágica, usando a esperança que emana da espada, ele consegue fazer com que Mística volte a si, pelo menos por um curto período de tempo. Aí ela começa a explicar tudo o que ela se lembrou, graças à intervenção psíquica do Professor X. Acontece que quando ela resistiu ao comando dele, algo se quebrou, porque ela já tinha um implante de memória. Na verdade, tinha uma memória apagada que o próprio cérebro dela havia consertado ao longo do tempo. E a gente vai descobrir que a história que ela contou para o Noturno é uma mentira. A verdadeira história é revelada agora. Acontece que Mística e Sina tinham um relacionamento amoroso, relacionamento esse que também foi insinuado várias vezes pelo Claremont durante a sua passagem por X-Men, desde que ele apresentou as duas personagens. Elas ficavam indo e voltando, Sina sempre atormentada por suas visões do futuro, às vezes deixava a Mística para alterar alguma coisa que fosse até salvar toda a humanidade sem conhecimento da Mística. Mas elas se reencontraram justamente quando Mística estava casada com um barão na Alemanha. A Mística rapidamente deu um jeito, ela é apaixonadíssima pela Sina, de fazer com que o barão contratasse Sina para trabalhar dentro da casa dele como uma criada pessoal da Mística. As visões do futuro da Sina são tão perfeitas que ela consegue se passar por uma pessoa não cega, porque na verdade ela é cega, né? Ela tem uma deficiência visual que não permite ela ver nada, ela vê só o futuro. Então ela fala, é um pouco míope, só isso que ela precisa dizer.
porque a Sina se orienta bem, e traz ela para dentro da casa. Nessa época, a Mística começa então a ter um caso com Azazel, que numa dessas suas visitas ao universo Marvel 66, fugindo da sua prisão, adotou uma forma humana, provavelmente usando feitiços, porque ele não tem poder de transmorfismo, e ele é um dos sócios do Barão. Essa é outra característica do relacionamento das duas. Era um relacionamento aberto. Ela chega a dizer que Sina também se envolveu com outras pessoas, homens ou mulheres. A própria Mística teve filhos antes, teria filhos depois, e isso permitiu que ela se envolvesse com Azazel. Por que isso é importante? Porque nesse período do caso, a Sina convence a Mística então assume, inclusive internamente, a forma de um homem e consegue engravidar a companheira. Só que para isso, ela duplica, de certa maneira, o DNA do Azazel. E isso fazia parte dos planos da Sina, sem que a Mística soubesse. A Mística simulou uma gravidez simultânea à gravidez da criada, imagino que seja para trazer depois o bebê para o seu círculo, garantir que ele tivesse a educação, o dinheiro, que fosse um herdeiro. Ela é uma transmorfa, então isso é fácil. Enquanto a criada, que na verdade era a Sina, ia também tendo sua gestação de verdade. Foi essa gestação que na verdade entregou as duas. Porque quando o bebê nasceu, ele era azul, ele era o Noturno bebê. E a Mística, quando foi pegar seu filho nos braços, ela não perdeu o controle durante o parto, porque não nasceu da barriga dela, nasceu da barriga da Sina. Mas o que aconteceu, quando o bebê ia abrir os olhos, ela não queria que a primeira coisa que seu filho visse fosse uma farsa. Então, na frente dos médicos ali mesmo, ela assumiu a forma azul verdadeira, para que o Noturno a visse. Isso que gerou todo o burburinho e o posterior lixamento. Para fugir, e orientada pela Sina que viu o futuro, ela partiu sem a Sina, mas ela ouviu uma comoção no castelo e percebeu que os populares deviam ter pego a Sina. Ela então coloca o bebê em segurança e volta a socorrer Sina, mas Sina não estava mais lá. Aquela comoção era por outro motivo, que não fica claro na história. Quando ela volta, o bebê foi levado, e ela não encontra mais Sina nem o bebê, e passa a ter os anos mais tristes de sua vida. Quando ela vai encontrar Sina anos depois, Sina já localizou Vampira. E ela convence Mística que as duas devem criar a menina, que na época era uma adolescente, tinha fugido de casa e precisava de orientação. Como a Sina viu o futuro, ela sabia de todas essas necessidades, inclusive sabia como isso ia impactar num futuro próximo. E a Mística acabou perdoando o sumiço da Sina e tudo mais, a falta de respostas, tudo, porque ela queria muito ter uma família com sua companheira e também já tinha expressado antes do nascer Noturno que queria muito ter uma filhinha. E agora ela tinha. Só que algo ficou entre as duas durante esse período em que elas se relacionaram e criaram Vampira, né? Terminaram de criar, que ela já tinha ali 13 anos. Até que Sina então revelou toda a verdade. Acontece que Sina viu o futuro e viu que Azazel conseguiria se libertar usando aquele estratagema de ter vários filhos e conseguir então, com o uso do poder deles, escapar definitivamente de sua prisão. Mas isso não daria certo com um filho falso, que foi o filho cujo nascimento Sina engendrou e que era Noturno. Então Noturno parecia ser filho de Azazel porque o DNA dele foi usado por Mística na hora de assumir a forma, as características internas, mas ele não era o verdadeiro filho de Azazel e por isso Azazel foi derrotado pelos X-Men lá na fase do Chuck Austin. E ele tentaria voltar várias vezes, mas Sina via que no futuro ele sempre seria derrotado por aquele filho que ele acreditava que era seu filho biológico. Então Sina planejou tudo isso. Mística não aceitou ter sido manipulada nesse nível por sua companheira, mas também não conseguia se afastar dela, que ela amava muito e que ela sabia que tinha agido em prol de um bem maior. Assim, Mística queria continuar com Sina, mas não conseguia superar, e as duas procuraram o Professor X. Tudo isso, Vampira com 13 anos, muito antes do Noturno ser dos X-Men, sonhar em ser dos X-Men. O Professor X, então, se prontificou a fazer isso, aceitou fazer isso, mas disse, só que tem um problema. A mente tende a se regenerar e preencher lacunas. Uma história vai substituir essa que vocês esqueceram. Se eu apagasse toda a mente de vocês era outra coisa, mas apagando só uma memória específica, outra memória vai substituí-la e eu não posso garantir o que vai surgir no lugar. Tendo em conta que elas tinham sentimentos bem negativos, a gente entende porque a Mística se lembra daquela versão da memória que foi revelada em X-Men Unlimited. E por que Noturno, então, é um filho de quem ela parece ter um ressentimento sem motivo. Inclusive, ela não liga para ele na fase clássica, a saga dos X-Men, né? Quando a gente vê ela lá, a Sina fala, mas Noturno está entre eles, você tem certeza que vai ferir o menino? Ela, quero que ele se dane. Por quê? Porque a memória que substituiu é uma memória na qual ela despreza o seu filho, o que não é verdade, e do que ela não tinha consciência até ser libertada, de certa maneira, pela intervenção psíquica do Professor X. Ela e Noturno conhecem toda a verdade, só falta Sina, mas Sina está perdida após atravessar os portais. Mas já isso é assunto para o nosso vídeo sobre X-Men 75 e sobre o resto da queda do X. Por hoje, nós encerramos o vídeo sobre a origem do Noturno. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!